Olá, meu querido professor, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Revisa Professor. Amigo, saiba que esse programa ele é montado com todo carinho para que você, como professor, aí na sua igreja local, possa ter um material a mais, uma munição para você compartilhar aí com os alunos, para enriquecermos a escola sabatina. Pastor Bruno, seja bem-vindo mais uma vez. Um privilégio, pastor Patrick, estarmos juntos mais uma vez. Amém, a honra é nossa. Já somos aí parceiros praticamente em 2 lições, né? Da escola sabatina, segundo trimestre, e esse é o 3º trimestre, né? Opa. Tivemos alegria, não conseguimos gravar o primeiro, a ideia surgiu aí logo no início da pandemia. E é muito bom saber que você tem nos acompanhado, você tem deixado aí o seu like, você tem deixado o seu comentário. E é justamente para isso mesmo, né, que criamos esse programa, com certeza. Hoje nós temos o pastor Lanza conosco. Opa! E o pastor Lanza tem uma dica para você. Pastor, qual é a dica de hoje para os nossos professores? Existem alguns estilos de aprendizagem. Alguns deles, o nível rotineiro de memória. A repetição de palavras sem reflexão ou compreensão. Este nível é o mesmo dos papagaios que só repetem o que ouvem sem nenhum significado. Um outro nível é o da compreensão factual. Há transferência de conhecimento e significado apenas. Já um outro nível de aprendizagem é o da exposição e generalização, e é o que leva os alunos a algo que está acontecendo na atualidade e insere-os no contexto do tema estudado naquela semana. É interessante o que Ellen White nos aconselha. Os professores devem induzir os alunos a pensar e a entender claramente a verdade por si mesmos. Não basta ao mestre explicar ou o aluno crer. Cumpre suscitar o espírito de investigação e ao aluno ser atraído a enunciar a verdade em sua própria linguagem, tornando assim evidente que lhe vê a força e faz a aplicação. Testemunhos Seletos, o volume 2, página 427. Professor, a dica de hoje é: descubra seu nível de aprendizagem. Obrigado, pastor Lanza. Ótimas dicas. A gente agora vai começar a se preocupar e a focar nesses assuntos. E nós, nessa semana, vamos recapitular um estudo maravilhoso, pastor Patrick. Sim. É a lição número 3. Ela vai falar sobre um assunto que está dentro desse tema, que é educação e redenção. Muito bem, não basta ser só educação, tem que ter redenção. Justamente. E nós vamos falar um pouquinho sobre a lei como professor. Antes, porém, vamos fazer uma oração para a gente poder começar, então, o nosso estudo. Posso começar, então, pastor? Sim, fazer uma oração? Então, lá. Oremos, então. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, recapitular essa lição. Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre cada um que está nos acompanhando, para que os professores também sejam usados por Ti. Amém. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Patrick, a lição dessa semana está muito boa. Sim. Gostei demais, ela é muito didática. E por falar em uma lição muito didática, a gente tem aí uma convidada especial que pode nos ajudar aí, pastor Patrick. Justamente, a doutora Jéssica continua conosco e já temos uma pergunta para ela. Ela já foi apresentada no primeiro tema, ela já falou um pouco da profissão dela. No vídeo passado, né? Ela esteve conosco. Justamente. Então, doutora Jéssica, seja bem-vinda mais uma vez. E a pergunta é: qual é o papel da lei na educação? Opa! A educação é um direito de todos e para cada um. A lei visa normalizar o processo educacional. Cada indivíduo é único e tem o seu repertório de vida, com o seu ritmo próprio de aprender. Isso deve ser garantido por todos em um ambiente escolar. Os profissionais devem contemplar uma ação dentro do projeto político-pedagógico, devem oferecer o acesso, permanência, aprendizagem e promover a equidade. Professora, nós sabemos que ouvir não incomoda. Mas na Bíblia existem educações, leis, frases cheias de não. Como é que nós, como professores, podemos educar, ensinar, transmitir conhecimento utilizando o não? O diálogo cria base para a colaboração. O professor vai ter que trabalhar com a maturidade desse aluno. O não significa uma desistência desse aluno.
ou uma assertiva de que esse aluno seja incapaz. Educar é trabalhar com os limites também. Educar é apontar caminhos. O educador se eterniza em cada ser que ele educa. Ok, obrigada, doutora Jéssica, por participar conosco mais uma vez. Ela volta no tema número 4, vídeo, né? Quem sabe a gente consegue mantê-la aí conosco aí até a 13ª lição desse trimestre. Muito obrigado, viu, doutora? Ótimo. Obrigado por ter tirado um tempo conosco, enriquecendo aí os professores com seus conhecimentos. Pastor Bruno, a lei como professor. Eu confesso para você que eu fui tentado a trabalhar só com esse título. Porque o título, ele é enriquecedor demais. Ele é muito rico, né? Muito rico. Ele tem várias instruções aqui. A lição dessa semana, eu tirei 3 pontos para que a gente possa trabalhar. Beleza, vamos trabalhar 3 pontos então. Justamente, para que o professor possa ter isso em mente, trabalhando ali, né, com a sua classe. Então, o primeiro ponto é a lei como professor. O título já diz tudo. Agora, é verdade, pastor Bruno, que quando nós olhamos para a palavra lei, eu não posso esquecer que a palavra lei na Bíblia é uma palavra polissêmica. O que são palavras polissêmicas? São palavras que têm mais significados. Isso, ela é ampla, ela tem... Justamente, ela é ampla. sentidos. Então, por exemplo, quando olhamos para a palavra lei, e aqui, professor, é o pulo do gato, é aquilo que você tem que frisar bem aí com os alunos, porque existem 4 tipos de lei no Antigo Testamento. O professor pode utilizar se você quiser. Olha essa dica aí do pastor. Por exemplo, a primeira lei é chamada de lei cerimonial. A segunda lei é a lei dietética. A terceira lei é a lei moral. E você tem também a lei civil. Então você tem 4 tipos de leis. Lembrando que os 5 primeiros livros da Bíblia também é chamado de Torá ou Pentateuco, que é traduzido como livro da lei, escrito por Moisés. E mais adiante, a lição da Escola Sabatina apresentou, né? Apresentou esse tema. Justamente. Vai trabalhar um pouquinho disso. Verdade. Agora, outro detalhe interessante. Talvez venha a pergunta, pastor, como saber que tipo de lei eu estou estudando na Bíblia? Essa é uma pergunta que as pessoas têm dificuldades em entender. Porque às vezes a gente fica olhando, né, se deparando e a gente não se encaixa naquilo ali. Né? Justamente. Por exemplo, quando eu olho para os 5 livros escritos por Moisés, encontramos um total de 613 leis. Que os judeus defendem. Os judeus defendem, né? Até os filactérios, né? São 613 barbantes, né? Sim. Eles utilizam isso como uma maneira didática, pedagógica, né? Para lembrar, memorizar. E a lição também da semana trabalhou esse tema, né? Esse ponto. Então você percebe que a Bíblia ela tem uma cultura específica. Então vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, da lei civil, dente por dente, olho por olho, olho por olho, era a lei da indenização. Não é? Deus não estava dizendo, se você furar o meu olho, vai lá e fura o olho do outro para pagar. Não é isso que Deus estava dizendo, né? É a questão da indenização. Então eu preciso entender o contexto. Isso aqui era uma lei civil que era vigente para Israel. Lembra? Deus tira o povo do Egito e Deus começa agora a constituir Israel como uma nação. Ela também é conhecida como lei de Talião. Isso aí. Lembrei. Justamente, a lei de Talião. Então essa lei civil era porque Deus estava organizando Israel como uma nação. Sociedade, um grupo, né? Justamente. Mas Deus também deu orientação. Por quê? Orientação relacionada à saúde. Se você observar, a maioria das múmias que são encontradas no Egito não viveram mais de 30 anos de idade. Haviam vários problemas de saúde que levavam essas pessoas a uma morte... Uma morte precoce. Justamente, prematura, né? Relacionadas aí a má alimentação. Então, das leis dietéticas que não foram cumpridas. Então Deus começa a orientar o povo de Israel agora o que poderia comer, o que não poderia comer, nas águas, as aves, os animais terrestres. Aqui entra a questão de higiene, que nós precisamos cada vez mais, né, nesse período de Covid, ser mais atentos também. Justamente. Então percebe como que eu entendo o contexto de tipo de lei que eu estou estudando. Por exemplo, a lei civil hoje é uma lei também que rege grande parte do nosso estado, né? Mesmo denominado laico, mas nós temos aí muitas referências bíblicas que são inseridas dentro aí das leis estaduais, leis municipais, né?
Então acaba você também vendo que há um paralelo. Então quando eu olho para a Bíblia, é possível identificar que tipo de lei eu estou estudando. Por exemplo, quando falamos da lei cerimonial. A lei cerimonial tem a ver com tudo aquilo que girava em torno do santuário. Sacerdote, levita, os louvores, né? O animal para sacrifício. O animal, justamente. E por fim temos os 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Falando nos 10 mandamentos, de Êxodo 20, Êxodo 31, verso 18, temos uma dificuldade muito grande hoje, porque Cristo, ele resume a lei. Ele fala que é amar a Deus e depois amar o próximo. Como resolver esse problema, né? Sim. E leia aí, por favor, então, pastor, o verso para memorizar, que é uma citação justamente da primeira tábua. Ok. O verso, então, para memorizar, diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora é interessante, pastor Bruno e querido professor, se você ler os 10 mandamentos, você não vai encontrar esse verso. Realmente isso não tem. Por isso que você deixou bem claro, né, pastor Patrick? É um resumo, né, dessa primeira parte. Então, se ele é um resumo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo, então posso desconsiderar os 8? Opa, aqui na própria lição ela vai tratar sobre isso daqui, lá mais pro final, quando você encontra, né, dizendo que se você erra em uma lei, você erra em todas as leis. Justamente. Né? Isso é bem claro na Bíblia. Tiago é bem claro em dizer que a matemática de Deus, 10 menos 1 é 0, né? Essa é a matemática divina. Não tem como você dizer, não, esse mandamento aqui está dispensado. Na realidade, o que Cristo estava dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é a primeira parte da lei. A lei foi escrita em 2 tábuas. A minha primeira tábua, né, que estamos citando aqui, ela tem a ver com o meu amor a Deus, o meu relacionamento para com Deus. A segunda tábua, o meu relacionamento para com o próximo, o meu amor ao próximo. Então, quando eu não tenho outros deuses diante de mim, quando eu reverencio o nome de Deus, quando eu não idolatro nada, e quando eu guardo os mandamentos de Deus, significa que eu estou amando a Deus. Né? E me lembro que nos bastidores, pastor Bruno, você mencionou aí Mateus 6,33, né? Que tem Exatamente. A ver aí com a primeira tábua, né? Exatamente, porque quando a gente... O que é Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Então, quando a gente busca Deus, a gente busca tudo aquilo que envolve a Deus. Justamente. Então, se eu for para a sua casa, pastor Patrick, eu vou ter que me considerar dentro de uma estrutura da qual o senhor construiu, o senhor e a Rita, né, sua esposa, olha, nós vamos fazer assim, aqui em casa vai ser assado. Então, quando eu estou dentro, quando eu estou procurando, né, a sua casa, estar com você, eu estarei nessa estrutura, ou seja, tudo que envolve você. Sim. Então, quando a gente procura Deus, o que envolve a Deus? Entre outras coisas, os mandamentos e a sua lei, enfim, essas palavras aí é o que a gente coloca como essa estrutura. Agora um outro ponto, pastor Bruno, para que o professor também possa deixar bem claro com os alunos, há uma discrepância com o verbo temer. Opa, essa parte é legal. Muitos acreditam que o verbo temer significa ter medo. E a lição da Escola Sabatina, ela deixou bem claro que não é isso. Não. Temer não significa ter medo. Então vem uma pergunta, né? De acordo aí com a lição, e eu quero deixar a pergunta de número 1, pastor Bruno, para você. Beleza. O que significa temer ao Senhor? Pessoal, essa pergunta é muito bonita. Na lição de domingo, a parte final da lição de domingo me ajuda a responder essa pergunta. Por quê? Porque na parte final, no final mesmo ali do texto da lição de domingo, tem as três últimas linhas está lá escrito, né? Pois podemos ver a sua grande justiça e santidade em contraste com a nossa grande injustiça e pecaminosidade. O que é temer? Temer é quando eu vejo um contraste. Ou seja, quem é Deus e quem sou eu? Quando eu começo a me colocar próximo à minha identidade, da identidade de Deus, eu vejo que há um grande contraste. Deus é extremamente superior a mim. Então, o temor de ter medo vem do fato de que eu percebi que Deus é maior do que eu.
Mas o temor de não ter medo é entender que, embora ele seja maior do que eu, ele não é ameaçador. Ele é inclusivo, amoroso, atrativo. Então, temer a Deus envolve aceitar a superioridade de Deus, envolve aceitar o caráter gracioso, bondoso de Deus, envolve aceitar a sua justiça, porque Deus, apesar de ser misericordioso e gracioso, ele é equilibrado. E a justiça vem dessa noção de percepção de equilíbrio, né? Que o senhor até comentou sobre a indenização na lei civil ali. E o temor, como a lição de domingo trabalhou, professor, você pode lidar bastante com essa palavra processo. Não é comprimido, você toma um comprimido e teme a Deus, não. Temer é um processo de aprendizado, de educação. Interessante, pastor Bruno, que o verbo temer vem do hebraico kavot, que significa não se assentar no lugar de Deus. E hoje é muito comum. Né? Eu vou me assentar no lugar de Deus e vou decidir o que é certo e o que é errado, né? E a gente acaba se colocando no lugar de Deus, e esse processo de educação ele saiu dos trilhos, né? Justamente. Então, a gente não colocou Deus no seu devido lugar. Justamente. Então, lembre-se disso. O verbo temer tem a ver com reverenciar também. Temer, pastor Patrick, eu vou dar um exemplo assim bem simples que o professor pode usar. É como ir à academia fazer exercícios físicos. Quanto mais você aprende, mais você entende o que é temer. Quanto mais você está na academia malhando, seu corpo vai se acostumando e pegando ritmo, constância, força. É nesse sentido aí também. Justamente. Interessante que Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, ele conclui dizendo: a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Agora, quando olhamos para Apocalipse, capítulo 14, a primeira mensagem angelical, ela tem um chamado. Temer a Deus e dar-lhe glória, né? Pois é chegada, você percebe que tem um paralelo aí. Isso aí. Não é verdade? Esse é o primeiro ponto, né, que a gente quer lidar, que é esse aspecto de professor aí, de Deus, que envolve o temor e o respeito à sua palavra, justamente, o contraste com quem nós somos. É por isso que o título da lição, a lei como professor, um professor de ética, de moralidade, né? De princípios. Ok, pastor Bruno, segunda-feira temos um tema também maravilhoso. Outro tema também muito rico, uma testemunha contra ti. Que testemunha é essa? Amigos, aquele ditadozinho que diz todo texto fora de contexto é um pretexto, né? Provérbios 28, verso 9. Lá diz assim: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, né, será abominado. Pastor Bruno, olhando para esse texto e olhando para a lição de segunda-feira, que está em anexo também, né, com as demais, o tema está bem amarradinho dessa lição, né, como você falou no princípio. Sabe o que é interessante? Provérbios 28, verso 9 é muito usado para dizer que aquele que não guarda os mandamentos de Deus, que desvia os ouvidos de ouvir os 10 mandamentos, até a sua oração será abominável. O verso não usa a palavra date. O verso não usa a palavra devarim ou devarim. Mitzvot, né? Não usam essas palavras. Ele usa ali Torá. Então Salomão está sendo mais complexo. Salomão está dizendo assim, ó, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros, até a sua oração será abominável. Eu achei claro na lição de segunda que a palavra testemunho se refere a esse grupo aí de livros, né? Testemunho, justamente, que é a Torá, que são 5 livros, e a Bíblia às vezes ela dá uma pequena confundida no nosso pensamento, porque, justamente, eu fui consultar a lei, aí você fala, o que é lei? A lei são os 5 primeiros livros, ou é a lei de Deus no quesito mandamento, né? Então a lição de segunda, ela tem sido muito preciosa, porque eu entendi que esse testemunho começa desde Moisés, quando ele acaba de escrever, né, os 5 livros, e ele pede para os levitas guardarem ao lado da Arca da Aliança, que guardava as tábuas da lei, a lei que ele escreveu, que são orientações de Deus ali. Justamente, aquela lei que Deus escreveu, que entregou a Moisés, foi colocada dentro da arca, ok? E a que Moisés escreveu do lado de fora.
Justamente, ao lado da arca. E que os autores deixaram bem claro, esse é o testemunho. Justamente. Agora, um outro ponto também, pastor Bruno, tem a ver com terça e quarta-feira. Terça e quarta-feira é um segundo ponto, viu? Muito interessante. Verdade. Por exemplo, nós temos aqui, para que sejas bem-sucedido. O texto vem falando da morte de Moisés e Josué agora assume a responsabilidade de conduzir, de guiar o povo até a terra prometida. E Deus falou, você quer prosperar? Você quer ser bem-sucedido? Coragem. Guarda meus mandamentos. Mas eu tenho um outro conselho. Opa! Nós podemos explorar também, professor, um outro conselho de um pai moribundo, prestes a morrer, que deixaria o seu trono para o seu filho, que é o primeiro livro de Reis, capítulo 2. Davi está prestes a morrer, ele manda chamar Salomão que era jovem, uma criança, né? Menino, e aí Davi deixa 4 conselhos para ele. Eu posso ler aqui, pastor? Claro, por favor. Então tá aqui, ó, 1 Reis, capítulo 2, e no verso 2 diz o seguinte: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. A gente pode considerar, né, coragem, ser homem como 1 ou 2 aqui. Justamente. Depois no verso 3, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Essa passagem é poderosa. Poderosa demais. 4 conselhos, né? Primeiro conselho, ó, coragem, ser homem, guarda os preceitos, que pode ser traduzido como fiéis, né? Seja fiel a Deus, né? E guarda os seus mandamentos. Aí Deus faz uma questão: para que prospere em tudo. E aí vem essa parte nevrálgica da lição que fala sobre o sucesso. Né? Justamente. Agora, pastor Bruno, pega aí a lição de quarta-feira. Se Deus prometeu que se eu guardasse os seus mandamentos, eu estaria recebendo as suas bênçãos, prosperidades, mas eu tenho visto aí pessoas passando dificuldades, desempregadas, às vezes não conseguem manter as suas contas em dias. Deus tem falhado com esse povo, falta fé do ser humano. Isso é muito importante, pastor Patrick. A gente pode se lembrar de Oséias, né? Capítulo 6, lá diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então aqui eu vou dar 3 respostas que podem ajudar na pergunta do pastor Patrick. Então a gente está falando sobre sucesso e fracasso, sofrimento. Você pode explorar isso na lição de terça e quarta-feira, tá, professor? Então, primeira coisa, são 3 respostas. Primeira coisa que eu vou dar aqui uma ajuda para você. Você pode ter uma noção de sucesso pela obediência e fé que nós encontramos na lição de terça-feira. Então, primeira resposta, você pode ter uma obediência cega, obedecer sem conhecimento. Mas aí a gente se equivale aos animais, né? Os animais obedecem, mas que conhecimento que eles têm, né? O segundo, sim, tem a ver com obediência com conhecimento. Certo. Então, eu vou ter agora uma obediência sabendo o que eu estou fazendo, por que eu estou obedecendo. Racional. E até o apóstolo Paulo usa, né, o culto racional, ou seja, justamente, tem um conhecimento. E a terceira resposta é a obediência, só que é com o meu entendimento. Então, quando você pega essa questão, obediência cega, com conhecimento e com o meu entendimento, aí você começa a entender como os personagens bíblicos tratados na lição de quarta-feira superaram suas dificuldades. Então são 3 personagens bíblicos aqui na lição de quarta-feira. Então você tem João Batista, que foi decapitado. Ele foi o precursor de Jesus, foi chamado voz lá no deserto e tal, mas morreu decapitado, injustamente. Depois Jó, que perdeu patrimônio, perdeu filhos. E aí você tem o apóstolo Paulo, né, em 2 Coríntios, falando de tudo que ele passou, né? Açoite, naufrágio, apedrejamento e tal. Inclusive foi decapitado também, né? Morreu decapitado. Mas aqui tem um segredo, eu gostaria de ler, está em 2 Coríntios, está lá no capítulo 11, que é a passagem, né, da pergunta, e eu queria ler um verso que a lição ela não pegou,
Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios capítulo 11, mas ele aqui deixou bem claro um segredinho muito bom para a gente poder trabalhar. 2 Coríntios 11, que é o verso aqui da pergunta, e o verso 30. No verso 30 diz assim, ó, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então a prosperidade, pastor Patrick, ela passa pela humildade de você reconhecer a sua identidade. Justamente. E o apóstolo Paulo ele é bem claro, olha, eu prefiro me gloriar, não no que eu, nas línguas que eu falo, nos livros que eu já li, mas aonde? Na minha fraqueza. Por quê? Porque Paulo lhes diz, né? Quando eu sou fraco, Cristo é forte. Deus ele toma conta de mim. Então, eu vejo que muitas vezes a noção de fracasso na Bíblia é justamente o ponto onde nós não deixamos Deus brilhar na nossa fraqueza. Justamente. Interessante, Bruno, porque essa palavra prosperidade, ela está muito machucada, né? Hoje em dia a teologia da prosperidade, feriu os tudo. cultos que a gente fica aí ouvindo, assistindo, ele realmente desvirtuou esse sentido. Justamente, você não é cauda, você é cabeça, né? Você não pode sofrer, você está sofrendo. E a lição é lindíssima, porque fechando quarta-feira está lá, os autores foram muito conscientes, né? Nem sempre temos respostas sobre o porquê do sofrimento. A única coisa que sabemos é que o pecado não é justo. E ele que trouxe injustiça, tanto para o justo quanto para o ímpio. Né? O injusto. Então todos estão no mesmo pacote de sofrimento. Isso não tem a ver com prosperidade. Ok? A prosperidade que é ensinada hoje... Isso, não no sentido que se ensina hoje. Né? Justamente, a prosperidade ensinada hoje não é bíblica. Porque qual é a prosperidade que a Bíblia ensina? Você quer ser próspero? Seja fiel a Deus. Você quer ser próspero? Não dê um passo maior do que a sua perna. Tema a Deus, dai-lhe glória. Justamente. Você quer ser próspero? Trabalhe. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Então você percebe que a prosperidade bíblica, ela tem aí um trio, né? Trabalho, fidelidade a Deus, e não adianta eu ganhar R$100 por mês e vou comprar uma televisão de 70 polegadas na Casas Bahia. E custa 3.000 vezes mais que justamente, e aí de repente você não consegue manter as contas ao devorador, pastor. O devorador que não sei o que, né? E na realidade o devorador é o cartão de crédito, né? Você que não soube administrar. Justamente. Então a prosperidade bíblica, ela trabalha com essa palavra, administração. Mas pastor, um outro problema também é quando olhamos para o Novo Testamento, Cristo dá início ao seu ministério. A lição de quinta-feira, Jesus é o nosso exemplo. A lição de quinta, professor, ela pode ser ligada com a lição de segunda, se você quiser. Tá? Justamente, tem como fazer o link aí, né? Agora, vale ressaltar que Cristo é 100% Deus e 100% humano, né? E o texto de Filipenses 2 deixa isso bem claro, né? Sim. 100% Deus, 100% humano. Mas quando ele veio a essa terra, ele deixa a divindade em suspensão e ele vive aqui unicamente como homem, 100% homem. Só que Cristo foi acusado várias vezes pelos fariseus de transgredir as leis. Que leis Jesus transgredia? É muito engraçado a gente ler isso, porque eu acabei de falar que a lição de quinta pode se conectar com segunda, porque segunda fala sobre testemunha, né? E o testemunho foi Moisés, que escreveu os cinco livros, colocou ao lado da lei. Aí quando você vai estudar Jesus, né, você começa a ver o que Jesus fez. Jesus fez exatamente o quê? Mateus 5,17, né? Eu não vim abolir a lei, eu vim o quê? Cumprir. Ele foi dar testemunho da lei. Como é que ele é acusado de não dar testemunho da lei? Justamente. Agora é interessante que ele mesmo deixou bem claro que havia leis e tradições. Ah, sim, esse ponto é legal. Cristo não violava os 10 mandamentos. Cristo não violava a lei cerimonial, porque ele mesmo cumpria a lei cerimonial. Cristo não veio violar a lei dietética e nem muito menos a lei civil. E muitas tradições ele obedeceu, mas aquelas que feria o princípio amor, que é a base de toda a lei, Jesus foi bem claro em dizer, olha, isso aí é tradições humanas. Nem toda tradição ali eu cumpri. Justamente. Por exemplo,
onde diz que você não poderia tirar um fruto do pé para comer no dia de sábado? Não tem esse texto. Era uma invenção. Onde diz que você não poderia cuspir na terra no dia de sábado? Ele pode regar, né? A terra teria o trabalho de secar sua saliva ou então regar uma planta, né? Percebe? Isso eram leis criadas pelos fariseus, os anciãos, as tradições. Para você ter ideia, só para guardar o sábado, eles criaram mais de 1.500 leis. E quando Jesus violava essas leis que eles criaram para guardar o sábado, falavam que Cristo estava violando os 10 mandamentos. E aqui, pastor Patrick, a gente pode explorar os versos da pergunta, né, de quinta-feira, que talvez uma das mais importantes é a seguinte: Jesus ele foi submisso aos pais, isso está em Lucas 2, e por ser submisso, ele aprendeu a ser submisso às leis. Sim. E quando você aprende a ser submisso às leis, então em João capítulo 8, que é uma das passagens aqui da pergunta, está bem claro aqui, ó, eu faço aquilo que agrada a meu pai, aí, né? Então, aí a gente pode discutir, agrada a homens, agrada a Deus, como é que a gente equilibra isso daí? Então assim, querido professor, que fique algo bem claro. Pode ter tradições e pode ter leis onde eu e você habitamos. Quanto eu posso guardar delas? Paulo é bem claro, diz em Romanos capítulo 13. Enquanto não ferem a lei de Deus. Enquanto há harmonia, não tem problema nenhum. Mas no momento que fere a lei de Deus, e Cristo deixou isso bem claro. Por isso, ele é o nosso maior exemplo. Ele mostrou que, de fato, quem estava em primeiro lugar no coração dele era o seu pai. E aí vem uma pergunta, né? Quem está em primeiro lugar no seu coração? Ótimo, é isso mesmo. Não é verdade? E quem aqui, está? Assim como Jesus está agradando o Pai, testemunhando do Pai, fica mais fácil entender Apocalipse, né? Aqueles que vão ser salvos, que vão receber o selo de Deus, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e seguem o exemplo de Jesus, ou guardam o testemunho de Jesus. É verdade. Entendeu? Percebe, professor? Que lição abençoada, Essa lição né? foi muito boa. Então deixamos aí para vocês alguns pontos. Que Deus o abençoe, que Deus lhe use mais uma vez como um instrumento poderoso na mão dele, né? Sim, com certeza. E nós temos um recado para você. Sabe qual é o recado? Eu estudo a lição da escola sabatina. E você?